Gente, eu mal consigo acreditar, mas depois de muitos desafios aqui nos bastidores, eu, Karine Aragão, e aqui do meu lado, Leonardo Sherman, estamos no primeiro episódio desse nosso podcast, Nadando na Modernidade Líquida. Aí, muito bem. Enfim, conseguimos. Conseguimos. Não é? Esse projeto já é antigo e nasceu do nosso desejo de criar campos de diálogo, redes de comunicação, ter um espaço mesmo para que a gente pudesse pensar sobre quem somos nós nadando nessa modernidade líquida, né? A ideia de complexificar o discurso, né? A gente tá vivendo muita coisa estranha por aí, o mundo tá esquisito, e um dos elementos que a gente pode dizer aí que ajudam ao mundo tá esquisito é o pensamento superficial. Então a gente vai ter que nadar, mergulhar fundo, prender a respiração. Vamos prender a respiração e vamos mergulhar fundo aí na modernidade líquida para poder tentar entender um pouco do que está acontecendo, né? E não tem outra maneira senão o diálogo. Com certeza, e isso a gente traz muito daquela visão do Bauman, que talvez a gente esteja surfando no universo e o que a gente deveria fazer é nadar. Isso, né? Ir lá exatamente. No fundo para não ficar só na superfície mesmo. E aí toda essa nossa proposta de diálogo vem muito de um hábito nosso, né, que eu acho importante, que é um hábito docente, uma questão que a gente traz para a vida, que é de fazer interrogações. A nossa proposta justamente aqui é pegar as nossas ferramentas que nos construíram, que tem muito da nossa formação, né, na área de humanas, na área de linguagens, e compartilhar isso com vocês, para a gente poder pensar em conjunto. Perguntar, discutir e aí fazer melhores perguntas e assim vai. É como, sei lá, subir uma montanha. Eu que gosto de me meter em mato por aí e subir as montanhas, uma das coisas legais de você subir uma montanha é exatamente observar as outras montanhas que tem em torno que você não vê durante a trilha, durante a floresta, né? Então é isso. Fazer pergunta para ver outras perguntas e chegar mais longe e entender melhor. Claro, resposta não tem. Resposta pronta, acabada, terminada não tem, porque as coisas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Mas é perguntando e respondendo, e perguntando e respondendo que a gente se entende melhor em tudo que está acontecendo, né? E aí, aproveitando perguntas e observando outras montanhas, diz aí pra gente, Leonardo Sherman de Sá, quem é você nadando na modernidade líquida? Quem sou eu? Isso é difícil, hein? Isso é uma coisa meio complicada de responder, até porque aquela psicologia bem de botequim mesmo, a gente não é um só, né? A gente é um monte. Mas tem um tempo já, estou aí dando aula, tem já 25 anos nessa brincadeira. Além disso, tem um trabalho acadêmico, né, na área de ensino de história, que é o meu campo. Além disso, um baterista amador. Uma sonoplastia. Sonoplastia também, deixa comigo. Né, mas a sonoplastia também é amadora. Né? Enfim, estamos aí tentando entender o que está acontecendo, entender os vários acontecimentos e o posicionamento diante disso. Né? E você? Você está nadando na modernidade líquida, está surfando ou está afundando? Acho que afundando e voltando. Acho que é nesse esquema que a gente Você não está afundando, está mergulhando. Mergulhando profundamente. Eu acho que afundando é quem está se afogando, né? Mas de vez em quando a gente se afoga, né? Muito, se afoga muito. E volta. Você começou falando desses muitos Leonardos, estava na cabeça aquele poema do Mário de Andrade, eu sou 300 e sou 350. Né? Mas eu acho que, assim, da mesma forma que você colocou, eu também acho que eu tenho 350 mundos dentro de mim, e isso vai sendo muito em conjunto, de acordo com o que eu escolhi para ser a minha chave. Né? Acho que em comum entre essas 350 Karines tem a questão da literatura. Eu digo que literatura é, para mim, o meu norte, e isso tem a ver com a formação, né? Tem a ver com ter escolhido lá atrás letras, né? Na Faculdade de Letras em 2005, ter confirmado isso com mestrado, ter perpetuado isso com o doutorado, com a sala de aula em conjunto, né? Sendo professora de linguagens.
e aí continuar isso de outra maneira também na minha atividade de escritora. Então eu acho que a literatura é o que não pode fugir dessa Karine nadando na modernidade líquida. A literatura é a chave. É a chave, é o que me faz ir lá no fundo e não ficar no superficial, não passar acelerada. Eu acho que esse é o caminho. E aí, no meio das nossas digressões, é importante a gente entrar no tema desse nosso primeiro episódio. Claro. A gente fica aqui viajando profundamente. E aí, nesse primeiro tema, pode parecer clichê para vocês, mas a gente teve um acordo aqui, né? Sim. Começamos nessa semana, véspera do Ano Novo. Mas mesmo clichê, a gente vai trazer esse assunto para discussão. É clichê, mas o clichê faz parte da vida. Eu tenho um amigo que diz que clichê é algo que deu certo. Clichê é algo que deu certo. É verdade. Seu amigo tá certo, mas também tem clichê aqui. Vamos considerar que isso aqui tá bom pra gente começar. Esse tá bom, não, isso é importante. Manda ver. É um ponto de um diálogo nosso, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e eu acho que vale a pena trazer, que é pensar justamente naquela noite que está todo mundo agora com ela na cabeça, com essas expectativas, que é a tal noite do dia 31 para o dia 1º, a nossa noite de Ano Novo. Então a gente já conversou sobre isso e sobre o quanto essa noite é significativa, porque ela parece que é embebida numa magia, né, numa criação de expectativas, numa esperança que parece renovada. Traz aquela ideia de que tudo é possível, né? Na noite do dia 31 tudo é possível. É possível você criar metas, é possível você renovar o seu desejo de alguma forma. Acho que essa noite do desejo renovado, que você... É um fechamento e uma abertura ao mesmo tempo, né? Um fechamento e abertura. Você olha, tenta perceber o que não deu certo, que você poderia melhorar, e diante disso, quais são as suas metas para o ano que se inicia. E é uma noite como qualquer outra, né? É uma noite que tem a passagem de horas como qualquer outra, mas é uma noite que fica nessa atmosfera de desejos mesmo, né? E o que você acha sobre isso, essa noite do dia 31 para o dia 1º? Eu não sei. Já escolheu sua roupa? Eu escolhi minha roupa? Não escolhi. Devo escolher alguma roupa no dia mesmo, né? Porque não. Você faz meta? Faço. Eu sou uma pessoa de agora, essa é a pergunta. Você faz meta. Então, nós estamos terminando 2019, certo? Terminando 2020, está aí abrindo, né? Está chegando, ele está às portas de 2020. E você atingiu as suas metas, você chegou a todas elas, você conseguiu, você é o que você queria ser quando chegasse 2020. 50 minutos para pensar, não. Pergunta, assim. Essa pergunta é difícil, né? Se você é o que você queria ser, se você atingiu suas metas de 2019. Mas eu posso dizer... eu não estou perguntando das de 2019. Eu estou perguntando se você chegou onde você queria chegar em 2020. Ai, meu Deus. Pode ser de 2019, de 2018, 2017, a de 2005, enfim. Vamos lá. Não realizei tudo, não cheguei onde eu queria ser, mas a gente também já conversando sobre essa pergunta, que eu acho que essa pergunta tem uma potência muito grande. Acho que leva a gente a pensar em todos esses tempos, né? Passado, presente e futuro. Faz a gente juntar de alguma maneira. E hoje, quando você me faz essa pergunta, eu comparo muito, né, a Karine dos 20 e pouco e a Karine dos 30 e pouco agora. Aí eu falo de mim na terceira pessoa mesmo. A Karine, mas eu falo, o Pelé. Eu falo de mim na terceira pessoa. Até dando aula eu faço isso às vezes. Mas o que eu acho que é muito diferente, que tem a ver com essa questão da criação de metas e expectativas. Quando você me fazia essa pergunta, né, a gente já se conhece há um tempo, então quando você me fazia essa pergunta lá nos 20 e pouco, nos 26, 27 anos, eu dizia que eu não era a pessoa que eu queria ser, mas isso me doía muito. Me causava, sabe, uma certa nostalgia, aquela sensação de que, nossa, passou o tempo e eu não sou o que eu queria. Quando você me faz essa pergunta hoje, eu ainda consigo olhar e falar, não sou o que eu gostaria de ser, ainda tem o campo aberto aí de possibilidades, mas tudo bem. Então hoje me traz uma certa nostalgia um pouco menor. Hoje eu consigo olhar que tudo bem você olhar para trás e ter coisas que você não conquistou. Tudo bem você olhar e ter coisas que você fala assim, eu ainda não sou o que eu gostaria, não atingi o que eu gostaria. Mas tudo bem porque tem um campo aí para frente.
sabe? Tem um campo aí pra frente para ser atingido. E eu acho que isso é uma chave importante pra gente. Mas meta é conquistar alguma coisa? Acho que sim. Ou se tornar alguma coisa? Acho que você tem 2 tipos diferentes de meta. Às vezes você se tornar e às vezes você conquistar. Acho que quando você se torna, você é uma conquista, não material. Mas é uma conquista. Então, quando você olha para sua vida, coisas simples, e diz, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Se você alcança isso, é uma conquista. Sim, mas existe esse ponto? Porque, assim, eu quero ser uma pessoa mais saudável, mas o que é ser uma pessoa mais saudável também? Existe esse ponto? Bom, a partir daqui eu sou mais saudável. Porque mais saudável é sempre possível, né? Em termos relativos, você se tornar uma pessoa mais saudável. Ainda assim, é muito difícil você determinar. Agora eu estou saudável de verdade. É difícil. Eu fico pensando assim, que as metas, né? Nesse livrinho que você indicou, mostra o livrinho. A gente não está ganhando nada, muito tá, gente? Muito bom, gente. Nós estamos ganhando 44 nada. Cartas do mundo líquido moderno. Claro, se a gente colocou, né, como nome do canal, né, a modernidade líquida, nada como começar com um textinho do velho Zig, né? Conhecem Zig? Nosso amigo? Então, 44 cartas do mundo líquido moderno, Zygmunt Bauman. Uma das cartas é exatamente sobre o Ano Novo, especificamente a carta 26. Fantasmas de Ano Novo. Né? Fantasmas de Ano Novo, do que passou e dos que virão. Vale a pena a leitura. Não ganhamos nada com isso, tá? Inclusive, obrigada à minha amiga Karina Mendes, que foi quem me emprestou o livro. E ele fala que na Inglaterra, né, há um costume de se fazer metas, né, e geralmente metas associadas ao que se é, né, ou seja, eu vou me transformar numa pessoa melhor ao final do Ano Novo. Claro, o Ano Novo carrega essa visão, né? Olha, chegou o Réveillon e eu vou olhar para o ano que vem, o ano que está chegando, que é uma página em branco, eu não vivi ainda, e vou colocar algumas metas. No caso dele, ele diz se tornar uma pessoa melhor. Tem sim muita gente que coloca como meta se tornar uma pessoa melhor, né? A célebre meta de Ano Novo: vou parar de fumar. Eu nunca fumei, mas enfim, eu conheço muitas pessoas. No ano que vem eu vou parar. Ou então, eu vou emagrecer. Vou passar a fazer exercício. E aí, do dia 31 para o dia 1º, parece que tem essa potência. Essa potência, né? Sim, porque a gente está lidando com a expectativa. Porque se fosse do dia 3 para o dia 4, já se torna. Não, já não serve. Também acho que aniversário tem a mesma força. Né? Que não deixa de ser o fim de um ano, o início de um novo ano. É isso que eu ia falar, fechar e abrir um ciclo. Fechar e abrir um ciclo. O meu fica muito próximo, porque é tudo em dezembro. É 6 e 31, mas não sei, você que faz mais para o início do ano, talvez sejam 2 momentos bem diferentes, né, de separação. Agora, eu vejo também muita gente aqui no Brasil, o Ano Novo, ele carrega uma outra carga importante, que é a carga da possibilidade de melhora das condições materiais. A gente tem uma população muito sofrida, ainda mais agora que a crise está muito pesada, né? Então eu vejo também como meta muita gente se colocando numa posição de eu vou arrumar um emprego, um desemprego gigantesco, ou eu vou arrumar um emprego melhor, ou eu vou conseguir ganhar mais grana, ou eu vou fazer um curso. Enfim, existe esse outro tipo de meta que não se relaciona a uma questão de cunho filosófico existencial, se relaciona à sobrevivência mais dura do dia a dia. Quanto a essas pessoas, eu acho isso maravilhoso que a pessoa faça isso. Agora, de uma maneira geral, eu não compro essas ideias de meta. Eu não faço meta nenhuma. Que meta? Por que eu tenho que fazer meta agora? Isso é uma passagem que a gente escolheu fazer. A gente poderia, em vez de ter uma passagem de um ano, tudo bem, existe um tempo natural. Ao longo de um ano, né, passou, a Terra deu a sua volta completa, no seu ciclo em torno do Sol, maravilha, lindo, tá, tempo natural. Mas por que a gente tem que considerar esse ciclo de um ano? A gente poderia fazer ciclos de 2 anos, ou de 10 anos, ou o ciclo da vida toda. Enfim, não tem nada que determine que em 31 de janeiro, que
volto a dizer, é um negócio absolutamente determinado pela nossa cultura, né? Então, 31 de janeiro não precisa ser, como é no nosso caso aqui no Brasil, em meio ao verão. Ele poderia ser em pleno inverno, ele poderia ser em pleno outono, ele poderia ser em outra época do ano. Por que 31 de janeiro especificamente eu tenho que parar e olhar, que tudo se realize no ano que vai nascer? Por quê? Calendário gregoriano. Calendário gregoriano, criado por alguém. Sentou e escreveu, falou, não vai ser isso. Não vai ser aquilo. Para o equinócio de primavera, acho que é uma coisa assim, para mudar o equinócio. Os revolucionários franceses tentaram mudar para fazer um calendário racional, um calendário revolucionário, que era um calendário baseado nas estações do ano. Então tinha lá o mês o mês do vento, o mês do frio, o mês das brumas e por aí vai. Eles mudaram. Então, quer dizer, naquele caso, o ano que vai nascer era quando, né? Completamente diferente. Primeiro, eu acho isso completamente estranho. É muito estranho eu determinar a minha vida com base nesses ciclos que são completamente externos. Mas, por outro lado, a gente também está nessa cultura. Então, as pessoas ficam mais animadas, né? Você perguntou da roupa. As pessoas compram. Se você já decidiu se vai passar de vermelho, dourado, verde, branco. Parece que tem um negócio de grana aí, né? Tem que ser dourado. Tem que ser dourado. Se não passar de dourado, vai ser perigoso para o sucesso desse podcast. Mas, pode ser. Mas e o amor também não importa? O amor é qual cor? Rosa. Acho que é rosa. Mas até... Que sentido é nisso? Então, você estava falando agora das metas que a gente coloca, até que você falou de procurar um emprego, né? Que talvez hoje, de melhorar no emprego, talvez hoje seja uma das metas que mais ocupa a lista, né? Para quem tem lista. Mas eu acho que isso é bacana para a gente pensar até assim, quando a gente traça uma meta, essa meta precisa ser alcançada, conquistada, mesmo que seja uma meta objetiva, né? Porque tornar-se uma pessoa melhor é uma meta mais subjetiva. Achar um emprego requer que você tenha procedimentos objetivos para que isso aconteça. É claro que muita coisa independe de você. Aí que está o ponto. Muita coisa independe de você. Mas tem um lado que depende também. E aí tem muito a ver até com um outro ponto que está aqui, que a gente conversou hoje nos bastidores. O que você pode fazer muitas vezes é traçar objetivos para que aquilo que você deseja alcance a sua realidade. E aí, quando a gente fala de metas, nessa de procurar um emprego, você tem que pensar também assim, acho que isso vale, né? Muitas vezes a gente traça uma meta, eu quero alcançar um emprego. E a gente coloca como uma meta distante e ideal. Né? Como se uma meta distante e ideal. Só que esse caminho requer uma ação sua. Então, às vezes, a gente tende a terceirizar para o planeta. Que aí tem muito a ver com as cores. Ah, meu Deus, a minha vida tá ruim porque eu passei o ano novo de roxo. Eu nem sei o que significa roxo. Só citei aqui. A vida tá ruim. Alguém depois me diz o que... Vamos abolir o roxo, vamos proibir o roxo. Não pode passar de roxo. Então, assim, essas metas que a gente traça, essa noite, essa magia da noite de ano novo... É sério, não pode passar de roxo? Sei lá, eu só pensei numa cor na minha cabeça. Tem muito a ver também com, às vezes, essa nossa tendência a idealizar, né, a projetar, fazer uma projeção talvez muito fixa, muito firme, e perder o que você precisa ali naquele meio do caminho de verdade para alcançar de maneira objetiva o que você quer. Eu concordo com você nesse sentido, porque eu vejo isso de uma maneira muito tranquila, né? A gente é muito pequeno, né? O mundo é muito complexo e a gente é muito pequeno. Então, desde muito lá atrás, né, nossos primeiros esforços, a humanidade, os seus primeiros esforços foram de compreender o incompreensível. Né? Daí é que vem a nossa busca religiosa. Um dos elementos que mostram que a humanidade abandonou um pouco o seu instinto mais natural e passou a se despregar, descolar dos outros animais, é o enterro dos mortos. E essa é uma tentativa, de certa maneira, de controlar o incontrolável, de entender aquilo que é transcendente ao ser humano.
Nós somos muito pequenos, o mundo é muito complexo, é muito difícil. É claro que boa parte do que era mistério já foi desvendado pela ciência. Meninos e meninas, a ciência é importante, por favor. Né? Vamos defender a ciência, pensamento científico. Então, muito já foi desvendado pela ciência, mas a ciência ela não desvendou tudo, até porque isso é impossível. Né? Leva muito tempo. Né? O caminho científico é um caminho muito lento, muito difícil, então leva tempo. Conforme a humanidade também foi crescendo, se complexificando, muito mais coisa foi surgindo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Ou será que as pessoas comuns, como eu e você, assim, a gente sabe como é que funciona o algoritmo dos celulares? Não, exatamente. A gente tem uma ideia, assim, né? O mundo está cada vez mais complexo. E aí, o nosso instinto natural é tentar controlar o incontrolável. Então, para mim, essas coisas da roupa, por exemplo, ou das metas também, de certa maneira, ou tem gente que bota, vou passar o ano novo de pé direito. Tem como é que é o negócio de pular onda? Não, mas aí já é religioso. O negócio de pular onda não, mas tem uma coisa que tem que pular com o pé direito. Tem um negócio assim. De pé tem. Não, eu digo que é religioso, mas a religião também entra nesse campo de controlar o incontrolável. Só que é mais complexo, obviamente, do que uma simples superstição. Mas o caminho, o sentimento é o mesmo, é controlar o incontrolável. Ou seja, eu não sei se vai ser possível. Eu fico pensando, sabe no quê? Alguém que estava ali, passando o ano novo, de janeiro de 38 para janeiro de 39, e que morava na Polônia, sabe? Janeiro de 39. O mundo vai ser... 39 vai ser um ano maravilhoso. Né? Janeiro de 1939 na Polônia. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, que começa exatamente com a invasão da Polônia. E a população polonesa é detonada. Boa parte é uma população judaica, detonada pelo fascismo alemão. Ou seja, não há como a gente controlar as circunstâncias que são maiores do que a gente. É claro que a gente pode, dentro das nossas próprias forças, tentar responder da melhor maneira possível ao que está acontecendo, às circunstâncias que surgem. Mas às vezes é muito difícil. Eu vou botar uma meta. Eu penso, janeiro de 1929. Eu só estou pegando tragédia, né? Janeiro de 1929, ano que vem a minha empresa vai melhorar. Aí vem janeiro de 1929. A gente pode pegar tragédias brasileiras também, né? Ditadura, coisas assim. Não tem. A gente tem uma parcela do controle disso, como você estava falando. Mas as circunstâncias contam muito. E aí é o que eu acho. A roupa é para isso, né? Eu vou botar uma roupinha aqui e vou tentar controlar o incontrolável. As circunstâncias da nossa vida, do nosso mundo, elas são absolutamente incontroláveis por todos nós. E aí eu acho que essa questão do controle vai muito também de uma situação de você se sentir talvez confortável porque você tem uma resposta. Sim. E tem coisas que acho que um dos grandes dilemas da nossa vida é justamente você saber que tem coisas que estão ao seu alcance, que você precisa fazer, senão você entra num comodismo de terceirizar para lá. Então eu não controlo nada, também pode ir para outro lado, eu não controlo nada, o universo comanda a minha vida. Então eu vou ficar nessa rede. Então eu vou ficar sentada aqui e se eu tiver que conseguir um emprego, meu telefone vai tocar. Vai tocar. Entendeu? Acho que também tem esse outro lado. Mas isso também tem a ver com a questão das metas, o que a gente estava falando, a nossa tentativa de controle. Porque quando você pensa, por exemplo, na questão da roupa do ano novo, e você tem alguém para culpar alguém, né, no sentido metafórico, para culpar, poxa, eu não alcancei por causa dessa tonalidade do verde que eu escolhi. Eu acho que dá um certo conforto, mentiroso, mas um certo conforto. E aí talvez, para mim, um grande dilema estaria exatamente nisso. A gente tem que se tomar da nossa racionalidade para saber, assim, olha, essas coisas estão dentro do meu controle, então eu vou fazer. Mas tudo bem se acontecer de outra maneira,
porque tem coisas que não estão no meu controle. E tem muito a ver com a pergunta que você me fez no início também, de se tornar quem você é, de alcançar o que você quer, porque assim, a gente talvez mude. A gente vai mudando. Eu posso, de repente, fazer as minhas metas do dia 31 para o dia 1º, e no dia 10 eu ter uma outra perspectiva do que eu quero, e no dia 10 outras coisas terem acontecido e eu mudar um pouco do que eu quero. Então, assim, até essa questão da abertura e desse reconhecimento, de tem coisas que você comanda e tem coisas que você não comanda. E aí a gente tem que justamente achar esse meio termo para não cair no comodismo de eu não faço nada, sou aqui uma marionete movimentada pelo universo. E tem o outro lado, tem um livro do Freud, e eu me esqueci o nome do livro, é um livro que eu sempre invento um título tipo novela do Manuel Carlos para ele. E eu me esqueço sempre do título original. Mas é um livro que ele fala sobre o nascimento da religião. E ele vai um pouco, claro, respeitado a época escrita dele, ele vai um pouco para esse caminho. Como existem algumas culturas que a gente vai montando que nos trazem um certo conforto, que são para te trazer um conforto perto do que você não controla, porque a gente tem dificuldade de lidar com o que é incontrolável. E hoje, principalmente, que a gente vive essa cultura do indivíduo potente, dono de tudo, do nós somos empreendedores de si. O culto meritocrático, né? O culto meritocrático. Você entra muito nisso, assim, como você, acho que a gente podia dizer a lenda meritocrática. A lenda meritocrática. Você entra muito nesse viés, o indivíduo que é dono de si, o indivíduo que é potente, o indivíduo que desenvolve o mecanismo de inteligência artificial que a gente tem. E tanto tecnologia, como que tem coisas ainda que esse indivíduo não controla. Então, eu acho que essa nosso desconforto em lidar com o que é indefinido, indeterminado, também tem muito a ver com essa ascensão do indivíduo que a gente vê hoje, né? Que de alguma maneira a gente está imerso. E o Freud, especificamente, ele foi responsável por colocar uma outra problemática nessa história toda, porque é ele que traz a ideia de que existe um indivíduo dentro da gente que a gente não conhece, né? Ou seja, nós temos dentro de nós nós, na verdade, isso que a gente chama da gente mesmo é apenas uma camada consciente dentro de várias outras. A nossa contra-regra, que maravilhosa, lembrou o nome do livro pra gente. O nome do livro é O Futuro de uma Ilusão. É um livro brilhante do Freud. Desculpa, Leonardo. Não, maravilha. Precisava cortar só pra falar isso. Não, perfeito. E aí entra uma outra problemática, como você estava levantando, né? Você levantou duas questões agora importantes. Uma é da comodidade, daqui a pouquinho a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E a outra é essa, da existência de mudanças com relação às metas. Eu posso colocar uma meta maravilhosa para mim, né? Se eu falar, não, eu quero... 2020 vai ser o ano em que eu vou assistir todos os filmes que passarem no cinema, porque eu amo cinema. Só que lá pelas tantas eu mudo minha escala de valores e o cinema deixa de ter importância. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Isso acontece muitas vezes, né? É claro, desde de mudanças que provêm do próprio amadurecimento, o que você tinha de amor pelo que era de criança deixa de ter tanta importância na sua vida. E se a pessoa amadureceu de uma maneira legal e tal, ela passa a ter outras escalas de valores com relação a outros assuntos, até eventos importantes da sua vida. As pessoas que têm filhos falam disso. Quando nasceu meu filho, o meu mundo mudou porque eu passei a pensar nas coisas de uma outra maneira. É verdade, acredito. Me parece muito legítimo que isso aconteça. Também já ouvi pessoas que são sobreviventes do câncer que falam isso. Depois que eu tive câncer, a minha escala de valores mudou completamente, né? Então, me parece legítimo, me parece importante entender isso. Que a gente muda. Então, pode ser, eu coloco como meta. E às vezes a meta é um sonho de consumo. Eu vou comprar um carro. Será que aquilo vai continuar sendo importante para você mesmo naquele ano? Mesmo depois de 2 anos, depois de 3 anos? É muito difícil estabelecer essas metas,
Porque se a gente fosse ser honestos, muito honesto com os nossos desejos, a gente não sabe direitinho o que a gente quer, né? Não tem essa noção específica. Talvez a meta de todo mundo devesse ser: eu vou me conhecer melhor no ano que vem. Autoconhecimento. Uma meta difícil. Não é difícil? Porque eu quero uma coisa, eu quero outra. Tem muita gente que, por exemplo, você pergunta: você quer comer o quê? Esse cardápio aqui, olha aqui, o que você quer comer? Qual a sua preferência? A pessoa não consegue escolher, né? Porque a gente não está o tempo todo conectado. Esse ruído é muito constante, o ruído na nossa cabeça. Tem muita influência do que vem de fora, tem muita influência dos padrões de consumo também, que são demonstrados pela mídia, de uma maneira geral, ou pelos nossos amigos, né, ou colegas, ou pessoas da nossa família. Então tem muita coisa batendo ao mesmo tempo. É muito difícil você determinar especificamente. Então é muito complicado. O que você deseja, o que você deveria desejar, né? Pois entra muito... Ainda tem esse outro detalhe. O que eu desejo será o que eu deveria desejar? Né? Porque eu posso ser uma pessoa que estou aí enfrentando um problema com droga, e pode ser que o meu desejo seja ficar mais drogado ainda. Mas será que eu deveria desejar isso? Né? Será que isso é bom para mim? É óbvio que não. É óbvio que não. Em termos de saúde, vai destruir a sua saúde, vai acabar com você. Então, imagina, será que eu deveria desejar isso? É complicado, é muito complicado. Essa coisa de meta, eu não faço, né? Mas para quem faz, deve ser difícil. E tem gente, eu não sei se você é assim, tem gente que não só satisfeita de fazer a meta, guarda a meta, e aí no ano seguinte vai lá verificar: mas aqui eu optei bem. Aqui... Sabe o que eu faço? Fala pra mim. Uma cartinha. Você faz uma cartinha? Eu faço uma cartinha. Ai, que maneiro. E aí? Eu faço uma cartinha eu falei, eu me trato na terceira pessoa do que eu quero para esse ano. Mas vocês brigam? A gente briga várias vezes. A gente briga várias vezes. Mas eu percebo que muita coisa muda. E aí hoje eu me sinto... Esse é uma coisa interessante, né? Que você está falando, eu estou achando que isso é uma coisa interessante. Não, eu tento me sentir um pouco mais confortável com essa mudança. Antes eu sentia essa mudança, já é um hábito que eu trago antigo, mas antes essa mudança me causava um desconforto. Quando eu olhava lá no final, me dava aquela sensação de incapacidade. Se o caminho saía um pouquinho diferente do que eu tinha traçado, que é a questão do imprevisível que a gente estava falando, se saía um pouquinho, eu já olhava e falava: poxa, saí da reta que eu tracei. Hoje me incomodava demais. Hoje eu faço até uma questão mais aberta, que eu faço metas, né? Não vou mentir, faço essas metas, mas no final acho que funciona como autoconhecimento. Até me dá capacidade de olhar e falar assim: caramba, eu mudei aqui. Ou, esse dia eu imaginei dessa maneira e o caminho foi para outro lugar. Hoje, quando a gente, por exemplo, começa esse podcast, a gente tem uma ideia do que a gente quer. Mas como vai ser, a gente não sabe definir. Então, a gente também esse lidar com o imprevisível é aceitar, né, os riscos não no sentido negativo, mas as aberturas do que vai acontecer. Então, eu acho que isso é válido. Sim, é válido, até porque a gente também vai ter que decidir qual a pessoa que vai ter razão nessa discussão. Né? É o que você está falando. Pergunta, vocês brigam? Brigamos. E quem é que está brigando? Quem está brigando é a pessoa lá do passado, o espaço de experiência, lá pegar as categorias do Kozelik lá usadas pelo Hartog, as categorias... aquela Karine lá estabeleceu umas metas. O Leonardo lá, se fizesse meta, teria estabelecido umas metas. Aí chega o Leonardo de hoje, Leonardo de 2020, lá de dezembro de 2020. Aí o Leonardo de dezembro de 2020 vai olhar para o Leonardo de dezembro de 2019 e vai dizer: você estava certo nisso, você estava errado naquilo. E aí, para quem eu vou dar ouvido? Para o Leonardo de 2020, daquele momento, do presente, ou para o Leonardo de 2019? Ou ainda, em 2020 já existe um Leonardo da expectativa. Né? Porque quando a gente faz a meta para frente, né? Pensando no futuro, né? No horizonte de expectativa. Então quem tem razão? Né? É por isso que eu estou falando. A questão parte muito de conhecimento. Você está muito forte no seu autoconhecimento, porque é muito difícil. Né? Eu dou ouvido para aquele lá de trás,
ou do ouvido de agora? Porque eu posso dizer, não, eu melhorei. Mas aí eu vou ter que ter uma crença na evolução frequente, que eu também não tenho. A gente pode piorar. A gente pode piorar, exatamente. A gente pode piorar. Né? Vamos dizer, uma coisa simples, pegar uma coisa bem simples. Eu fazia exercício e parei de fazer. Piorei. Em termos físicos, né? A minha capacidade pulmonar já não é a mesma, já não consigo correr ou andar com a mesma facilidade, então eu piorei. Então a gente pode piorar também. Né? A gente pode piorar por conta de uma doença, vai ficar doente. Né? E a gente pode piorar como pessoa. Tenta não fazer. A gente não tenta, mas a gente. Festa de Ano Novo tá aí, ó. Todo mundo tendo que lidar com tios e parentes na mesa de jantar. Boa sorte, viu? Quem tem esse problema, boa sorte. Depois a gente fala melhor sobre isso num outro episódio. O que você acha? Não, acho que a gente pode sempre melhorar ou piorar, até porque a gente vive um campo aberto. A gente estava até conversando sobre isso, mas aquela ideia do adolescente da vida adulta, né? Da gente às vezes pensar na vida adulta como um ciclo fechado, e isso muitas vezes fecha a gente para o imprevisível, fecha a gente para a mudança, para se permitir mudar, porque as metas também têm muito a ver com isso, você se permitir mudar ou não, tanto o imprevisível quanto a mudança. Então a gente tem essa noção de que a vida adulta não é um objeto queimado, né? A etimologia da palavra traz essa vertente, como se a vida adulta, o adulto vem do particípio passado do adole, em latim, aí é objeto queimado. Só que na verdade a gente não é nunca um objeto queimado, acho que a gente está sempre queimando. E isso tem a ver com a mudança, com se permitir mudanças nessas metas que você traça, de lidar com essa imprevisibilidade de maneira geral. E aí tem outro ponto que eu acho também importante nisso, que é a questão do lidar com a idealização, que a gente falou um pouquinho lá atrás, mas eu acho importante trazer isso. Como essa importância com a idealização, esse valor que muitas vezes a gente dá para a idealização, tira o seu olhar para as coisas que estão acontecendo aqui, né? Tira o nosso olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso alcance. E tem muito a ver com, você falou do Hartog, né? Como a gente tem, para trazer também o viés das metas e do imediatismo, tentado aproximar cada vez mais expectativa e experiência. Então, até nessas metas que a gente traça de ano novo, às vezes você coloca assim, eu quero, sei lá, a gente falou do parar de fumar, enfim, dessas metas que são palpáveis. Só que você não pensa nisso a longo prazo, talvez a gente tenha dificuldade de pensar no longo prazo. O seu ideal é que aconteça aqui e agora. Eu quero que para agora, eu quero puxar a expectativa para a experiência. Quero para aqui agora, e aí essas... o que ele diz, o Hartog especificamente, o que ele diz é que a expectativa e a experiência foram dominadas pelo presente. O presente se dilatou de tal maneira que dominou as outras dimensões do tempo. E aí entra exatamente esse ponto, que é muito forte mesmo, nas culturas, sobretudo nas culturas mais ocidentalizadas, mais dentro do capitalismo mais forte, que é a cultura de tem que ser agora, né? Viva agora. Não, tem aquela empresa lá, né? Just do it, né? Você vai lá e tem que fazer, é agora, não espera amanhã. É isso que você está falando. Então, nesse sentido, não é nem para ter meta. O importante é agora. Esquece o amanhã, esquece o ano que vem. Mas o que a gente faz? A gente faz as metas, então? Vamos lá. Vamos pensar aqui rapidamente. E aí? Faz as metas, não faz as metas, larga para lá? Como conseguir lidar com essas duas questões? Então, né? Vou fazer a meta, mas sem enlouquecer com a meta. Dá para viver sem expectativa? Não sei. Será que a gente precisa de ficar entre polos positivo e negativo nesse caso? Porque, veja, dá para viver sem expectativa? É muito difícil. Eu estou falando que eu não faço meta, eu realmente não faço, mas tem coisas que eu quero. Senão eu não estaria fazendo esse podcast aqui, né, com você. Poxa, vamos fazer. E vamos tentar fazer uma coisa legal, bacana. Eu tenho algumas expectativas, de fato. Agora, o problema, pelo menos na minha vida, eu sinto que o problema vem quando a expectativa ela toma o espaço do presente.
E isso acontece o tempo todo. De vez em quando eu dou uma bobeira e fico na expectativa. Não, o mais importante é o que está acontecendo, pelo menos. Não é nem um presentismo, mas é entender o que está acontecendo agora, desfrutar e fluir do que está acontecendo agora. Mas muitas vezes a gente se deixa tomar pelo que vem. E aí gera ansiedade. Né? Você fala agora, me vem a ideia de que a expectativa pode ser algo que te projete de maneira benéfica, mas ela pode ser um abismo que você afunda também, né? Talvez se você trouxer essa expectativa para dominar a sua vida, você não aceite outros momentos ou outras vivências que estejam fora do que você tem que fazer para alcançar essa expectativa. Exatamente. Qual seria a sua sugestão? Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas já colocando uma visão que para mim hoje é muito importante, que foi uma chave de mudança, né? Foi uma leitura que para mim foi uma chave de mudança, que foi um livro da Agnes Heller, que é O Cotidiano, a História, ou A História e o Cotidiano, porque claro que eu esqueço a ordem, mas que me chama muito para essa chave de olhar para o cotidiano como um aspecto de mudança, né? De olhar, talvez assim, criar as expectativas, mas olhar essa expectativa inserida no meu cotidiano, não torná-la um abismo em que eu afundo, mas olhar para o meu cotidiano e saber que essa mudança, que esse novo, que a meta mínima, que é a meta abstrata, que é a meta mais palpável, tudo está no meu cotidiano. E esse conforto de lidar com o que você pode controlar, mas não querer prever o que é imprevisível. Tem coisas que realmente são imprevisíveis. E aí você soltar um pouco, sabe? Soltar. Relaxar um pouco no processo. Quando você se perceber controlando o que é imprevisível, você tentar soltar. E isso a gente está falando de autoconhecimento, isso é uma atitude diária. Quando eu falo isso, não significa, por exemplo, eu cheguei a um ponto em que eu estou tranquila, eu consigo, assim, uma pessoa que se conhece completamente, formada por 350 dentro da cabeça, mas não é isso. Não, isso não dá para fazer. Mas assim. Hoje eu consigo reconhecer quando eu estou querendo puxar demais e falar, solta. Então a questão do autoconhecimento e de às vezes você saber que você tem que sair de você, dar 2 tapas na sua cara e voltar, é isso, né? E assim, a gente tá falando de ano novo, de ser uma pessoa melhor e tudo, e acho que não vale, a gente não pode excluir que para isso estão os amigos na nossa vida também, né? Para 2 vezes são eles que nos puxam 2 tapas e fala, volta aí. Os amigos, mas fazer terapia também é muito bom. Fazer terapia é essencial. E também outras formas de autoconhecimento, como a prática meditativa, é importante também, enfim. Para mim, eu acho que o lance é esse aí. A meta em si, você pode fazer a meta, não vejo grandes problemas. Não pode, né? Como se eu pudesse determinar. Mas assim, não tem nada de errado em fazer meta, ou de vestir amarelo, ou qualquer outra cor, achando... Eu acho que o que gera problema pra gente é quando a gente vai, como você está falando, quando a gente compra muito esses discursos sem analisar, sem refletir. E o ponto está aí, no reconhecimento dessas coisas todas como algo que tem que estar sempre vinculado ao autoconhecimento, a uma reflexão profunda, em vez de simplesmente eu vou na empolgação, vou na emoção. Nesse caso aí, eu acho que a emoção ela tem que participar, mas uma emoção refletida. A gente falou tanto de diálogo assim, no início, a nossa proposta aqui no podcast é criar campos de diálogo, e diálogo talvez também com o que foi, com o que é, com o que vai ser. Isso. Diálogo entre o que você quer e o que acontece, entre o que você controla, entre o que você não controla. Então sempre olhar, talvez de maneira dialógica, para esse mundo incompreensível que nos cerca, né? Isso. E se você quiser dialogar com a gente... Gostaríamos bastante. Isso, olha. Instagram, manda lá a mensagem pra gente. @NMLPodcast. Twitter ficou bonito. Na Líquida. Tem o Facebook, que aí é Nadando na Modernidade Líquida mesmo. YouTube, Nadando na Modernidade Líquida. E, enfim, pode mandar nas redes da Karine também, Karine Aragão, escritora. Exato. Ou nas minhas redes, Leonardo Sherman, ou Leo Sherman, pode mandar também.
E aí você manda dizendo aí suas opiniões, sugestões do nosso podcast aqui. Construa com a gente. Vamos agradecer com muita força a nossa contra-regra e que mais que ela foi aqui? Tudo, Google. né? Nosso Google, e também ajudou a figurino, né? Cabelo e coisa e tal. Muito obrigado, viu? Drica Barcelos, consultora, e o apoio do Espaço Contexto, esse espaço maravilhoso aqui, que tem aulas, que tem reuniões, é um espaço muito, muito, muito bom mesmo. Agradecer ao nosso amigo Zig. Amigo Zig. Zig. E a Karine. E ao Leonardo. Obrigado. Valeu, gente. Aquele abraço. Até semana que vem. Até semana que vem.